Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Welcome to the Dungeon. Welcome to the Dungeon é um jogo de 2013 do autor Masato Uesugi, publicado pela Oink Games, certo? Que é uma editora estrangeira. Esse jogo não tem, pelo menos até onde eu consegui pesquisar, versão brasileira, certo? Não é publicado por nenhuma editora brasileira. Pelo menos até onde eu vi, me corrijam se eu estiver errado. E se eu não estiver, já fica aí o pedido para que alguma editora traga ele para o Brasil, certo? Essa cópia aqui não é minha, é do meu irmão. Ele nos emprestou aí para a gravação do vídeo, certo? E o Welcome to the Dungeon, como eu falei nas enquetes lá do Instagram, nos sigam também no Instagram para participar das enquetes, onde nós escolhemos o vídeo da semana. Ele conseguiu misturar duas coisas que aparentemente não tem nada a ver. Uma temática de exploração de masmorra, né? Dungeon crawling. Quem já jogou RPG e alguma vez na vida vai se sentir familiarizado. Misturado com uma mecânica de leilão. O que é que essas duas coisas têm a ver? Vocês vão descobrir agora, certo? Então, como é que se joga? A começar pela preparação, né? Welcome to the Dungeon é um jogo para 2 a 4 jogadores. Você vai separar essas 4 cartinhas aqui, são as cartas de referência, vai entregar uma para cada jogador, que vai deixar a sua frente com esse lado branco voltado para cima. Se você estiver jogando em menos do que 4, as que sobrarem voltam para a caixa do jogo. E ela não serve apenas como carta de referência, mas ela serve também para marcar a vida do jogador. Vocês verão isso já já. Nessa carta você tem aqui os tipos de monstro e a força deles e a quantidade de cada um que existem nesse segundo baralho aqui, que é o baralho de monstros. Você irá pegar esse baralho de monstros, embaralhar ele bem embaralhado, deixar ele por perto na mesa, ao alcance dos jogadores. Vai pegar esse outro baralho aqui, que tem esse símbolozinho, parece um diploma, é o baralho dos pontos de vitória. Esse aqui não precisa embaralhar, porque todas as cartas são iguais. Deixa por perto também ao alcance dos jogadores. E, por último, para começar a jogar, você vai escolher um dos 4 aventureiros. Só que nós temos uma masmorra, que vai ser invadida, né? Um dos nossos aventureiros, aqui dos nossos heróis, vai entrar na masmorra e vai tentar sobreviver. Os jogadores podem escolher por sorteio, lembrando que o mago, o guerreiro, o bárbaro e o ladrão, né? O ladino. Como aquelas classes de RPG. Como eu disse, ele pega essa temática típica do Dungeon Crawling dos RPGs clássicos. Então os jogadores vão escolher para a primeira rodada um desses 4 aventureiros, ou por sorteio ou por comum acordo, certo? Digamos que aqui na primeira rodada tenha sido escolhido o guerreiro. Os outros você deixa por perto, você vai precisar deles mais tarde. Você posiciona aqui na mesa a ficha do guerreiro propriamente dita e todas as outras fichas associadas a ele, que são as fichas de equipamento. Cada um dos guerreiros, dos aventureiros, né, o guerreiro, o mago, o ladrão e o bárbaro, tem 6 fichas de equipamento, certo? Então, cada um conjuntinho de 7 fichas. E a gente está pronto para começar a jogar. Como é que funciona? Você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser. E cada jogador, na sua vez, vai fazer o seguinte. Como eu disse, dá para jogar de 2 a 4 jogadores, mas não é um aventureiro por jogador. É um aventureiro só para todo mundo, certo? Um aventureiro só por rodada. Cada jogador, na sua vez, vai ter 2 opções de ação. O primeiríssimo jogador a jogar, na prática, nunca vai fazer a segunda opção, que é desistir, é sair do leilão. Já já vocês vão entender porque eu estou falando leilão se não tem dinheiro no jogo. Mas realmente a dinâmica aí é uma dinâmica de leilão. O primeiro, evidentemente, não tem nenhum motivo para desistir do leilão. Mas do segundo jogador em diante, ele pode. Opção A, desistir do leilão. Ele vai dizer, não, tá difícil demais, não dá mais certo para mim, e eu me retiro. Então ele se retira do leilão e o jogo continua sem ele. Ou, se vocês não vão entender nada, calma que vocês já vão entender. E a segunda opção de ação que o jogador pode ter, se preferir continuar no leilão, é puxar a primeira carta desse baralho aqui, que é o baralho de monstros,
verificar, ele olha a carta apenas para si, não mostra aos demais jogadores, nem diz qual é, né? E aí ele decide se ele coloca esse monstro na dungeon, né? Coloca esse monstro na masmorra, que virá a ser enfrentado pelo nosso herói, pelo nosso aventureiro, ou se ele não coloca o monstro na masmorra. Se ele optar por colocar o monstro na masmorra, você posiciona ele no local designado para corresponder à masmorra, passa a vez pro vizinho da esquerda, que faz a mesma opção, né? Antes de puxar a carta, ele decide se permanece no leilão ou se desiste. Se preferir permanecer no leilão, ele puxa a carta. E aí a primeira opção do que fazer ao puxar a carta, como eu disse, é colocar a carta na pilha da masmorra. Nessa segunda pilha aqui corresponde à pilha da masmorra. E se ele preferir não colocar o monstro na pilha da masmorra, o que ele deve fazer? Ele deve então pegar a carta para si. A regra diz que ele deve deixar por perto dele. Você pode também criar uma pilha de descartes, faz o mesmo efeito. Mas para fazer isso, para poder não colocar a carta de monstro na pilha da masmorra, ele deve escolher um dos itens que o seu aventureiro tem e removê-lo. Digamos então que ele preferiu não colocar esse monstro na pilha da masmorra e ele vai remover esse item aqui, que é a tocha. Ele remove e pega para si também, deixa do lado de fora. Então por que eu estou chamando isso de leilão? Porque qual é a lógica do jogo? A cada rodada, no final, o nosso guerreiro vai entrar na masmorra. E ele vai enfrentar os monstros que estão na masmorra, que são esses aqui, que os jogadores ao longo de várias rodadas foram posicionando nessa pilha. Para derrotar os monstros que estão na masmorra, ele depende desses equipamentos que estão aqui. Então a cada jogada, né, a cada vez que o jogador joga, ou A, ele posiciona um monstro a mais na masmorra, ou B, ele remove um dos equipamentos que permitiriam a ele derrotar os monstros da masmorra. Então vai ficando cada vez mais difícil que o nosso aventureiro consiga derrotar os monstros da masmorra a cada rodada. Por isso que eu disse que é um leilão. Porque a cada rodada você vai acrescentando novos monstros para o nosso aventureiro enfrentar, ou vai retirando equipamentos que o nosso aventureiro precisaria ter para derrotar aqueles mesmos monstros. Então, o jogador, então, o que é que ele tem que avaliar? O que é que ele tem que julgar? Será que eu consigo, usando esses equipamentos, derrotar aqueles monstros? Ou a quantidade de equipamentos já está muito pouca, ou a quantidade de monstros já está muito grande? E não só a quantidade, mas também a força dos monstros. Se eu julgo que já está muito difícil, eu não vou conseguir mais enfrentar a masmorra, não vou mais conseguir sobreviver à masmorra, eu me retiro do leilão. Né? Aquela primeira opção de ação que o jogador tem. Não quero, desiste, saia do leilão. Então vai pulando sua vez, até que todo mundo tenha desistido, menos um. Esse um que não desistiu é quem vai realmente ali encarnar, interpretar o personagem. Por isso que é um personagem só para todo mundo, né? Porque o único que vai efetivamente interpretar o personagem, digamos assim, e entrar na masmorra é o vencedor do leilão, digamos assim, aquele único que não desistiu. E aí, quando ele for fazer isso, né, como eu disse, ao longo de cada rodada você vai aumentando o número de cartas de monstros presentes na masmorra ou removendo itens, que é o que permite ao aventureiro derrotar os monstros. Até que chega num ponto que vai ficando cada vez mais difícil você fazer isso. E o grande lance do jogo é esse, a grande genialidade do jogo é essa, porque cada jogador só conhece uma parte da informação. Cada jogador só sabe as cartas de monstro que ele próprio colocou na masmorra e eventualmente as que ele próprio não colocou, né? Se ele pega a carta e acha melhor não colocar aquele monstro na masmorra, descarta a carta e retira aqui também uma ficha de itens. Então cada jogador conhecendo apenas essa metade da informação, né? Apenas uma parte da informação, que são as cartas que ele mesmo colocou na masmorra e as cartas que ele mesmo descartou, vai ter que tentar tomar essa decisão da forma mais inteligente possível, baseado só nesse pedaço da informação que ele conhece e baseado também nas ações e reações dos demais jogadores. Mas sempre existe ali um jogar no escuro, né? Você nunca vai ter certeza absoluta de quantos e quais monstros estão aqui. Quantos você tem, né? Você pode contar as cartas, você não pode ver quais são elas. Nunca vai ter certeza absoluta de quais monstros tem aqui e de se os equipamentos que você tem vão ser suficientes para derrotá-los. Então essa é a grande genialidade do jogo. Então essa é a fase do leilão. Depois que todo mundo desistir, né, achar que não, tá difícil demais. Com esse tantinho de equipamento que tem aí e com um monte de monstros que tem ali dentro, não dá mais para entrar nessa masmorra. Eu desisto, eu me retiro
do leilão. Então, quando todo mundo se retirar menos um, esse um que não se retirou vai ser quem vai realmente interpretar o nosso aventureiro, vai entrar na masmorra e vai tentar sobreviver. Como é que funciona então essa segunda fase da rodada, né? Que é a fase da masmorra, digamos assim. O jogador, com os equipamentos que sobraram, vai enfrentar os monstros aqui na ordem que eles estão. Então é interessante que o primeiro monstro a ser colocado vai ser o último a ser enfrentado, né? Porque eles vão ficando assim nessa ordem. Então você vai virando as cartas de monstro aqui e vai verificar o seguinte: eu possuo algum equipamento que me permite derrotar esse monstro? Caso sim, a carta de monstro considera-se derrotada e eu não perco nenhum ponto de vida. Cada guerreiro, né, cada aventureiro tem um ponto de vida, um nível de ponto de vida aqui pré-determinado, no caso do guerreiro é 3, e esse nível de ponto de vida pode ser ampliado por alguns itens. Por exemplo, aqui a armadura aumenta mais 5, então vai até 8. Então, você vai comparar, você vai ver, eu possuo algum item que me permita derrotar esse monstro? Caso possua, eu venci ele e eu não perco nenhum ponto de vida. Caso não possua, eu subtraio do meu total de pontos de vida um número igual à força do monstro. Esse número aqui em cima é a força do monstro. Então, nesse nosso exemplo aqui, eu poderia derrotar esse monstro, que é o esqueleto, porque eu possuo esse item aqui, que é o Santo Graal, que me dá o poder de derrotar monstros com um número de força par. Qualquer monstro que a força dele for par, eu consigo derrotar. Então, 2. Derrotei, não perdi nenhum ponto de vida. Próximo monstro é aqui o vampiro. A força dele é 4. Ele também pode ser derrotado pelo Santo Graal, porque o número dele é par. Então, derrotei e não perdi nenhum ponto de vida. Esse monstro aqui é o dragão. A força dele é 9. E ele pode ser derrotado por esse item aqui, que é a lança do dragão. A lança do dragão. Você simplesmente derrota porque você tem essa lança. Então, também derrotei o dragão, não perdi nenhum ponto de vida. Esse último aqui, número 6, eu também derrotaria ele, porque eu também tenho o Santo Graal, que o número dele também é par. Então eu derrotei todos os monstros e não perdi nenhum ponto de vida. É claro que eu estou dando um exemplo aqui, né? No jogo de verdade, provavelmente o leilão não acabaria tão cedo. No jogo de verdade, provavelmente eu teria uma quantidade bem maior de monstros para enfrentar, ou uma quantidade bem menor de itens para usar contra eles. Mas enfim, só para vocês entenderem que a dinâmica é essa. A cada monstro que vai sendo revelado, eu verifico, eu possuo algum item que me permite derrotá-lo. Caso positivo, eu derroto o monstro e não perco nenhum ponto de vida. Caso negativo, eu perco uma quantidade de pontos de vida igual à força do monstro. E aí você tem que ir anotando, né? Não precisa nem de cabeça mesmo, dá pra fazer essa conta. Quantos pontos de vida eu já perdi. E quantos eu ainda tenho. E você vai repetindo esse processo até que ou acabe os monstros, e você ainda tenha pelo menos um ponto de vida sobrando. Isso significa que você venceu, você derrotou os monstros da masmorra, você sobreviveu à masmorra. Ou B, segunda opção, se acabarem os seus pontos de vida. Quando acabarem os seus pontos de vida, aí significa que você perdeu, você foi derrotado pela masmorra. Então, se você conseguir sobreviver à masmorra, né, acabarem os monstros antes de acabarem os seus pontos de vida, você ganha uma cartinha dessa, que representa um ponto de vitória. Se ao contrário, acabarem os seus pontos de vida antes de acabarem os monstros da masmorra, você pega a sua carta de referência, né, a cartinha branca aqui que você recebe no começo do jogo, e vira ela para o lado vermelho. Esse lado vermelho quer dizer que você já foi derrotado uma vez. Como se fosse vida de videogame, né? Você tem 2 vidas. Todo mundo começa aqui no branquinho, quando você vira para o lado vermelho, quer dizer que você já sofreu uma derrota, já perdeu uma vez. Se você sobreviver à masmorra, ganha uma carta dessa. Se não, vira a sua carta branca para o lado vermelho para indicar que você já perdeu uma vez. E aí a gente joga uma nova rodada. O jogador que interpretou o personagem, né, aquele que efetivamente entrou na masmorra na rodada anterior, é quem escolhe qual será o próximo personagem a ser interpretado na rodada seguinte. Na próxima rodada, o leilão vai começar por ele, certo? Ele vai ser quem vai começar, vai ser o jogador inicial da próxima rodada. Você embaralha todas as cartas, junta tudo de novo e faz uma nova fase de leilão. Começa tudo de novo, uma nova rodada, uma nova partida. Digamos assim, o jogador inicial vai ser o mesmo jogador que interpretou o personagem, né, que de fato entrou na masmorra na rodada anterior, e também vai ser ele quem escolhe o próximo personagem a ser interpretado. E aí a gente repete o processo todo de novo, com a fase do leilão, etc e tal. E isso vai até quando? Bom, como eu disse, essas cartinhas aqui representam como se fossem as suas vidas, né? Todo mundo começa com ela branca virada para cima. Se você entrar na masmorra e for derrotado, perder para a masmorra, você vira ela para o lado vermelho.
Se você já estiver com ela do lado vermelho e perder mais uma vez, você está eliminado do jogo. Você sai da partida, os demais jogadores continuam jogando sem você. Então o jogo acaba quando? Ou A, todos os jogadores foram eliminados menos um, esse um que não foi eliminado é o vencedor. Ou B, quando algum jogador conseguir 2 cartinhas dessa de ponto de vitória, né? Conseguir entrar, conseguir ser bem sucedido na invasão da masmorra por 2 vezes. Então quem ganhar 2 cartinhas dessa é o grande vencedor. Ou, segunda opção, se todo mundo for eliminado, todo mundo perder as 2 vidas, menos um, esse último sobrevivente é o grande vencedor. São as 2 formas de ganhar o jogo. Então é isso, é um jogo muito simples, muito rápido, muito divertido. Vocês certamente vão querer jogar várias partidas, uma depois da outra. Esse foi o nosso, como eu disse, um jogo que conseguiu misturar um tema de invasão de masmorra, né, dungeon crawling, com mecânica de leilão. Pelo que eu já ouvi falar aqui da editora Oink Games, ela é bem característica de fazer uns jogos assim bem diferentões, bem fora da caixinha, como se diz. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Welcome to the Dungeon. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.